Olá, boa noite, amigos. Que bom estarmos juntos para mais um podcast aqui nos estudos da Sintonia no Bem, na cidade de Jataí, Goiás, do Evangelho e Nós. Em mais um momento em que nós trazemos o Evangelho de Jesus, o Evangelho segundo o Espiritismo, para dentro do lar. Que vocês possam nos acolher, né? Agradecemos de antemão a vocês que nos acolhem pelos seus dispositivos, pelas plataformas do Facebook, do Instagram, do YouTube, ou, se quiserem também participar conosco, é pelo WhatsApp 64996031234. Uma boa noite a todos vocês que nos assistem, uma boa noite para o meu amigo Cláudio, que está aqui operando todo esse aparato aqui da Sintonia do Bem. Uma boa noite aqui para o meu amigo Elmes, que também está sempre conosco aqui, dando o amparo nos comentários aqui acerca do Evangelho. Boa noite, Sam, boa noite, Cláudio, boa noite a todos aqueles que conosco se propuseram a estudar nessa noite, e esperamos nós que, sobre a proteção divina, a gente faça um excelente estudo. E outra companheira que está sempre conosco aqui, né? Está sempre a primeira hora ali, a Lília, né? Minha esposa, está sempre ali, é a primeira que dá o boa noite. Está sempre conectada ali no nosso programa. Um beijão para ela. Boa noite, Lília. E o nosso tema para esta noite será ainda do capítulo 12, Amai os vossos inimigos. Boa noite, Marilene. Está aí também, né? A Marilene, companheira nossa lá do Centro Espírita Fé e Caridade. Uma abençoada noite para você também. E vamos juntos de Evangelho. E para a gente começar, vamos então pedir ao Mestre Jesus que as ondas da Sintonia no Bem possam alcançar a todos os nossos companheiros, a todos os lares, a todos os amigos espíritas ou não, de todas as outras religiões, todos aqueles que também às vezes se encontram perdidos por aí, sem encontrar um rumo, um objetivo na vida, que às vezes, por um momento, o seu celular ao ser aberto, possa ali se defrontar com o Evangelho e nós, o Evangelho de Jesus, e que possa este Evangelho dar luz aos seus caminhos, dar luz à sua vida. É o desejo de todos nós, que as sintonias do bem possa transmitir toda a luz do Evangelho para todos os lares do nosso país e do nosso planeta. Que assim seja. Olá, boa noite, Rejane Oliboni, que está aí também nos acompanhando nessa noite, acompanhando o nosso Evangelho. Boa noite. E o nosso tema de hoje, nós entramos aqui no capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo. Já tratamos desse assunto, né, Elmes? Na quinta-feira passada, e nós encerraremos aqui este capítulo, pagar o mal com o bem, né? Que é do capítulo de Amai os vossos inimigos, e entraremos posteriormente também para falar um pouquinho sobre os inimigos desencarnados. Como que os inimigos desencarnados atuam em nossa vida? Será que eles atuam em nossa vida? Será que nos prejudicam? Né? Como é essa interação? Então, nós vamos ver um pouquinho sobre isso aqui hoje também. Né? E aqui nesse item, do item 3... Só me dá pode só para me acrescentar, complementar o que você falou. Você disse como eles atuam, né? Então, por que também eles atuam, né? E como, se é que eles atuam, como evitar que eles possam atuar. Então fica para o nosso decorrer do estudo. Isso. E o tema, nós estamos falando dos inimigos, né? E esses inimigos ocultos não precisam ser também apenas desencarnados, né? Por isso é que Jesus veio trazer essa mudança de paradigma, né? Quando todos achavam amai aqueles que vos amam, amar só as pessoas que nos cercam, as que nos querem bem, e a gente naturalmente se afasta daqueles que não nos querem bem, ou que nós não os queremos bem, ou às vezes os desafetos, ou até inimigos mesmo. Então Jesus veio quebrar esse paradigma e dizer: que mérito terias em amar aquele que vos ama?
Os ímpios não fazem a mesma coisa? Os gentios não fazem a mesma coisa? Então, eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai por aqueles que vos perseguem e vos caluniam. Então, isso aí é um passo adiante, né? Isso aí já é uma mudança de paradigma. E aqui no parágrafo 3 da página 126, do item 3, continuando ainda para encerrar essa leitura, pagar o mal com o bem. Então aqui ainda diz nos comentários de Kardec: amar os seus inimigos não é, portanto, ter por eles uma afeição que não é natural, pois o contato com o inimigo faz o coração bater de uma forma bem diferente do que com um amigo. Amar os inimigos não é ter contra eles nem ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. É perdoar-lhes, sem segundas intenções e incondicionalmente, o mal que nos fazem. É não opor nenhum obstáculo à reconciliação. É desejar-lhes o bem em lugar de desejar-lhes o mal. É se alegrar em vez de afligir com o bem que lhes acontece. É estender-lhes a mão segura em caso de necessidade. É abster-se em palavras e ações de tudo o que pode prejudicá-los. Enfim, é devolver-lhes sempre o mal com o bem, sem a intenção de humilhá-los. Qualquer um que faça isso, cumpre as condições do mandamento: amai os vossos inimigos. E aí, para alicerçar esse comentário aqui de Kardec, Jesus, quando nos dizia: se alguém vos bate a face direita, apresenta-lhe a outra. Ou seja, é pagar o mal com o bem. Se alguém lhes apresenta a face da violência, apresente a face da humildade, da bondade, da generosidade e do perdão. Quer fazer um comentário sobre isso? E para que isso aconteça, né, porque nós podemos, e é natural que a gente questione, mas como nós vamos devolver o mal com o bem diante de uma situação de coação, né, a hora que os ânimos se esquentam, aí a gente pergunta, mas como fazer isso? Então, para que nós consigamos fazer isso, é preciso que a situação precede a esses embates, a essas situações, digamos assim, de surpresa. Então, é preciso de nós estarmos mais conectados, né, com esse projeto de oração, de conexão, de bons propósitos, de boas ações, né, procurar sempre viver com alegria, porque isso vai nos dar subsídios para que, quando depararmos com uma situação dessa, a gente consiga não aquecer nesse aspecto de ficarmos agressivos. Porque se a gente não tomar esse antídoto todos os dias e sempre, nós vamos estar sempre despreparados para enfrentar isso, né, conforme Jesus nos ensinou, o que você disse há pouco aí. Então, é fundamental, né? É um exercício. E a gente queria também deixar para os nossos internautas aí, né? Se quiserem participar com perguntas também, é só mandar pelo WhatsApp 64996031234 e o Claudinho vai estar passando para a gente aqui, né, as perguntas a respeito desse tema. Pode até também trazer comentários, né? Isso, acrescentar aí a riqueza que o Evangelho nos oferece. Exatamente. Nesse aspecto aqui, eu queria fazer também um adendo para a gente estar anotando, né? Quando Jesus diz, amai os vossos inimigos, reconciliai com os vossos adversários enquanto ainda caminhais com ele. Então ele deu essa advertência, e aqui essa advertência ele tem um duplo aspecto, né? Ele tem duas formas para que a gente possa entender, né? Como às vezes nós somos magoados, né, por um desafeto, por uma pessoa que nós o julgamos desafeto, e essa mágoa eu acabo trazendo ela dentro de mim por um longo período, né? Às vezes eu perco até aquele contato com aquela pessoa que originou esse desafeto, ou essa mágoa, ou esse rancor, mas eu persisto caminhando, carregando este rancor dentro de mim. Então, nesse aspecto, quem é o meu inimigo? Muitas das vezes, como segundo nós lemos lá sobre o Jung, né, falando isso, muitas vezes esse inimigo sou eu mesmo. Eu também posso estar
sendo meu próprio inimigo, trazendo para dentro de mim mágoas, rancores e não me amando. Nesse projeto, eu preciso também me amar. Amar os vossos inimigos é acolher aqueles sentimentos de rancor, de ódio, de inconformismo, de angústia e ressignificá-los, transformá-los, diluí-los, mudá-los. Né? Desta forma, eu, enquanto caminho com os adversários externos, encarnado, eu vou caminhando em direção ao Cristo, ao reconciliar com eles, e enquanto eu reconcilio também comigo mesmo, com as dores que me cercam, que eu mesmo causo a mim, ao meu corpo e ao meu espírito, eu preciso também reconciliar com isso daí, para que eu possa ter uma caminhada mais lúcida, mais tranquila, mais harmônica e em paz, né? E aí dar condição para esse projeto de amar o semelhante. Porque o inimigo lá de fora, ele só é agredido, como você falou, porque tem um inimigo aqui dentro. Então, se eu apaziguar com esse adversário ainda que vive dentro de mim, eu não externalizarei essa situação, então, diante disso eu não farei inimigos. Eu posso ter inimigos, mas eu não farei inimigos, porque da minha parte vai sair, digamos assim, boas coisas. Por quê? Porque eu estou trabalhando em mim, né, tudo aquilo que ainda carrego, porque na nossa condição, salve-se muito poucos na Terra, mas mas a grande maioria estamos ainda desvestindo, né, desses inimigos que fomos construindo ao longo dos evos das reencarnações. Isso é verdade. E é muito importante que a gente possa entender isso, porque às vezes alguns perguntam, mas como eu sou meu próprio inimigo? Quantos de nós não paramos, às vezes, nas nossas reflexões e não há o embate, né, do que eu posso e do que não posso? Quantas vezes parece ser duas pessoas se debatendo, conversando e, às vezes, até alterando, eu faço ou não faço, então fica o bem e o mal. Então, essa dualidade, ela está presente em nossas mentes e nós precisamos serená-las, precisamos aproximá-las e perceber que nós precisamos de fazer com que elas se completem, porque isto é buscar a nossa integridade. A gente também passa a não aceitar a gente, não concorda conosco, uns não gostam do cabelo, outros não gostam do corpo, então você vai criando, né, essas situações com você, e você vai espelhando e querendo ser igual ao outro, e vai criando toda essa situação que te inflama espiritualmente e você se torna alguém apto a agredir os outros. Nesse aspecto nós precisamos estar sempre atento, né, a essas duas, ao externo e ao interno, né, ao físico e ao mental, principalmente cuidando de tudo. E seguindo ainda no item 4, amar os seus inimigos é sem sentido para um incrédulo. Aquele para quem a vida presente é tudo, só vê no inimigo um ser nocivo perturbando seu repouso. E acredita que só a morte do inimigo pode livrá-lo dele. Daí o desejo de vingança. Ele não tem nenhum interesse em perdoar, se não for para satisfazer seu orgulho aos olhos do mundo. O próprio fato de perdoar lhe parece, em certos casos, uma fraqueza indigna de si. Mesmo não se vingando, não deixa de guardar rancor e um secreto desejo no mal. Então, olha só. Então, esse processo e esse projeto de amar os nossos inimigos é um passo adiante, né? Então, isso aí é uma proposta de quem já deu um passo moral, já tem uma consistência moral. Porque aquele que é incrédulo, que não construiu em si nenhum conhecimento acerca das benesses do Evangelho, dificilmente ele vai entender essa proposta. Ele ainda vai estar lá levando aquela lei de Talião, né? Pagar aquilo na mesma proporção. Então, essa proposta por si só vai atendê-la
quem já virou um pouquinho, já virou a chave, já deu um passo moral, já tem conquistas morais. Senão ele não vai ter condições de visualizar e de entender essa proposta do Cristo. E é interessante, né, aqui no primeiro parágrafo, amar os seus inimigos é sem sentido para o incrédulo. E aí a gente traz, né, a grande chave de ouro do Espiritismo, que é a reencarnação. Então, ou seja, quando eu compreendo a reencarnação, que eu sou um ser reencarnante, eu automaticamente me coloco pronto para apaziguar os meus ânimos com os outros, porque a vida segue célere, ela não para. Então, se eu compreendo a reencarnação, eu vou dizer, eu tenho que amar os meus inimigos. Por esse motivo e por um outro. Se eu não perdoar, eu não evoluirei. Eu preciso do perdão para que eu possa evoluir. Eu preciso de amar. Então, o amor, né, é essa mola propulsora que nos faz progredir. E aqui tem uma chave de ouro, Hermes. Bacana, porque a maior proposta do Evangelho é fazer com que nós possamos nos desvencilhar do orgulho e do egoísmo, que são essas duas chagas que nos levam às quedas enquanto estamos encarnados, por diversos motivos, né? Então, aqui no item 3, adverte-nos Kardec: se o amor ao próximo é o princípio da caridade, amar a seus inimigos é a sua aplicação mais sublime, pois essa virtude é uma das maiores vitórias sobre o egoísmo e o orgulho. Quando você passa a amar os inimigos, não amar como nós vimos lá atrás, na proposta de estar junto, de acolher, de conviver, de estar no mesmo teto. Amar é não permitir que o mal que você guarda ou o rancor que foi precedido deste acontecimento não cause em você mais nem infortúnio, que você se lembre e aquilo não te faz mal, que você consiga olhar e pensar naquela pessoa com carinho e às vezes até com compaixão, porque todos nós erramos, né? E às vezes foi um erro, e às vezes as pessoas cometem pequenos erros, e esses pequenos erros, eles acabam apagando um monte de virtudes. Nós temos essa capacidade, né, de nos direcionar os nossos olhos e o nosso foco para o erro, e esquecemos da quantidade de virtudes e acertos que aquela pessoa às vezes cometeu. E me lembrei aqui, acrescentando, né? Perdoar os inimigos e amar os inimigos é você se libertar deles. É você tirar a algema que está ligada entre você e ele. Então, gira a chave e tira a algema. Porque senão você vai ficar sempre ao lado dele. Porque toda vez que você vê, ou toda vez que um assunto em torno daquilo que você teve com essa outra pessoa, seja lá quem for, você vai lembrar dela. Então, ou seja, ela vai estar sempre com você. Então, uma das maneiras de eu libertar desse inimigo é justamente perdoando. Que aí eu liberto, nem não é ele. Você precisa se libertar. Então, porque os sentimentos que nos prendem a esses equívocos, né, eles acabam sendo muito pesados, né? E aí a gente vai entender a proposta de Jesus, né, de cada coisinha vai pescando uma outra do seu evangelho. Aí nós vamos entender por que ele falava: vinde a mim, vós que estáis sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, quando você tem o Evangelho, que o Evangelho te diz para você amar os seus inimigos, que é você se desvencilhar desse sentimento que te prende com você, você vai sentir uma leveza muito grande, porque você vai se libertar daquela mágoa, daquele rancor, daquele sentimento que te causava total desconforto e desconforto àqueles que vos cercam. Então, te traz uma leveza muito grande. E aí você remete a essa fala de Jesus: o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, quem se veste do Evangelho e segue, naturalmente tem uma vida muito mais leve, né? E aqui, para encerrar e fechando esse capítulo, né, vai falar o que seria, como que é a maneira de ver para o
espírita, né? A maneira de ver para o espírita é bem diferente daquele que é o incrédulo, porque dirige o seu olhar sobre o passado e sobre o futuro, entre os quais a vida presente é apenas um ponto. Ele sabe que pela própria destinação da terra deve esperar nela encontrar homens maus e perversos, que as maldades a quais ele serve de alvo fazem parte das provas que devem sofrer. E o ponto de vista elevado em que se coloca torna-lhe as vicissitudes menos amargas, venham elas dos homens ou das coisas. Se ele não se queixa das provas, não deve murmurar contra os que são instrumentos dela. Se em lugar de lamentar, ele agradece a Deus por prová-lo, deve agradecer a mão daquele que lhe dá ocasião de mostrar a sua paciência e resignação. Esse pensamento, naturalmente, o dispõe ao perdão. Além disso, ele sente que, quanto mais for generoso, mais se engrandece a seus olhos, a seus próprios olhos, e fica fora do alcance dos maus tratos de seu inimigo. O homem que ocupa uma posição elevada no mundo não se acha ofendido pelos insultos daquele que vê como um seu inferior. Assim ocorre aquele que se eleva no mundo moral acima da humanidade material. Compreende que o ódio e o rancor o avitaria e o rebaixariam. Ora, para ser superior a seu adversário, é preciso ter a alma maior, mais nobre e mais generosa. Então, aqui no encerramento desse capítulo, a gente vê a responsabilidade do espírita. E aí nos remete mais uma vez ao ensino de Jesus. Mais será cobrado a quem mais tiver sido dado. Então, se o espírita hoje tem condições de entender a vida presente, o passado, o futuro, sabe que todos os acontecimentos obedecem a uma lei natural de ação e de reação, e que todo o processo de reencarnação vai estar sempre colocando ele diante de uma proposta anterior de equívocos, né? Então, se ele tem toda essa consciência, foi-lhe dado muito conhecimento. Então, a sua responsabilidade em perdoar os inimigos, em orar para os inimigos, em amar os seus inimigos, é infinitamente maior, né? E vemos aqui, né, que todos esses que supostamente se enquadram como nossos inimigos são os grandes instrumentos para fazer com que nós cresçamos moralmente. Não tem outro significado. Então, tem sentido. Por que Deus permitiu os inimigos? Por um lado, é para que nós possamos evoluir. Sem eles, é impossível. Nós não vamos viver situações de aprendizado se não tiver o outro, o semelhante, em torno de nós, seja onde quer que você estiver. E eu achei bacana quando fecha aqui, né, que diz, para ser superior a seu adversário é preciso ter a alma maior, mais nobre. Porque aí fecha essas duas palavras, mais nobre, mais generosa. Ou seja, esse aspecto de você se apresentar espiritualmente maior do que o outro, não é no sentido humano, mas é no sentido de ser menor, ser mais humilde, mais simples, mais compreensivo, mais acolhedor diante da fúria do outro. Que nos remete a mais um ensinamento do Cristo. Os humilhados serão exaltados, né? Então, quando ele diz dessa alma maior, é nesse aspecto. Por isso que aí fecha assim, mais nobre e mais generosa. Exatamente. Bom, a gente fechou esse capítulo de amai os vossos inimigos e nesse momento aqui a gente trata deste momento atual, né, da nossa encarnação, deste momento em que estamos caminhando aí com esse que supostamente achamos nossos inimigos, que são os desafetos, ou aqueles que nos provocam dor, angústia. Então, estes são os inimigos do qual nós conversamos. Mas agora nós entramos... Eu quero acrescentar um pouquinho. Não tem problema, pode acrescentar à vontade. Quando você falou assim, nós fechamos, né, com todas essas belas colocações, é interessante, assim,
a gente dizer nesse fechamento parcial, né, nesse momento, mas que esse roteiro que estamos terminando aqui por hora nos sirva, né, de exercício cotidiano. Então, todas as vezes que nós caminharmos, que dermos um passo adiante, a gente utiliza desse ensinamento do Evangelho para refletir e para poder extrair aquilo que eu tenho capacidade diante de uma situação, porque isso é que vai nos ajudar. A nós espíritas, né, como diz no início aqui desse parágrafo, então nos reserva esse momento de reflexão. O que a lição trouxe para mim e ela serve aonde? Então ela vai servir nos momentos oportunos da minha experiência, da minha vivência. Então, que a gente não esqueça disso, né? Então a gente trouxe que aqui surja mais dúvidas e que essas dúvidas ficam nos cutucando toda hora. Exatamente. E agora nós vamos passar então para o item 5, né? Que são inimigos desencarnados. Olha só, nós falamos dos inimigos encarnados e agora inimigos desencarnados. Nós temos inimigos desencarnados? Quem são os nossos inimigos desencarnados? São obsessores? É o demônio, né, Elmes? Quem seriam esses inimigos desencarnados? Nós os temos? O que você teria para falar para a gente iniciar esse tema dos inimigos desencarnados? E que coisa difícil, né? Assim, curiosa. Não basta só os inimigos encarnados, ainda o Espiritismo teve que criar esses desencarnados para nos atormentar. De que forma eles conseguem nos atormentar, né? Mas vou fazer só um preâmbulo bem rapidinho, bem simples. Lembrando que, né, nós espíritos, pré-existimos antes do processo da vida material. Então, ou seja, nós somos espíritos do universo e do mundo espiritual. Vestimos um corpo de carne para o nosso progresso moral e, obviamente, o intelectual, nós atuamos. Então, nós viemos de lá, vamos dizer assim. Aqui nós estamos como passageiros muito rápidos. Tanto é que numa média aonde informações do mundo espiritual nos traz, a nossa estadia lá é um pouco maior, né, de forma geral, do que a nossa estadia vestindo um corpo de carne. E para a gente entender, então, sobre os inimigos desencarnados, eu vou fazer uma pequena leitura aqui e vou fazer o uso aqui do Livro dos Espíritos, né, que a gente tem aqui no capítulo 9, também, que vai falar da intervenção dos espíritos no mundo corporal. A gente vai utilizar também aqui do Livro dos Espíritos para alicerçar este entendimento. Quem são os inimigos desencarnados? Os inimigos que estavam encarnados, né, Elmes? Então, por isso que Jesus falava, reconcilia enquanto caminhas com ele, porque para que eles depois não fiquem desencarnados e continuem o processo de inimizade, e aí ele vem naquele processo obsessivo, né? Essa ligação. Então, no item 5, o espírita tem ainda outros motivos para ter indulgência com seus inimigos. Ele sabe que a maldade não é o estado permanente dos homens, que ela se sustenta em uma imperfeição momentânea, e que assim como a criança se corrige de seus defeitos, o homem mau um dia reconhecerá seus erros e tornar-se-á bom. O espírita sabe que a morte não o liberta senão da presença material de seu inimigo, mas que este pode persegui-lo por seu ódio e mesmo depois de ter deixado a terra. Assim, falha a vingança em seu objetivo e produz o contrário, uma irritação maior que pode perdurar de uma existência a outra. Então aqui olha só o tanto que é interessante. Às vezes em um processo encarnatório nós temos inimigos ferrenhos
cultivamos, que temos nessa vida, ou nós os amealhamos nesta existência mesmo por algum ato. E nesse aspecto, essa pessoa nos comete algo muito grave, e nós, como temos ainda o egoísmo e o orgulho muito forte em nós sempre temos esse sentimento de vingança. E isso é tão forte em nós que não adianta falar que não temos, porque no próprio filme, quando a gente vai assistir, a gente está lá torcendo, né? Quando a pessoa faz muita maldade, a gente torce para que no final ele tenha uma morte cruel. A gente está torcendo para que no final do filme a pessoa sempre seja pego ou assassinado. Então isso é da natureza humana e faz parte ainda dos nossos sentimentos primitivos, dos nossos instintos primitivos, que foram se modelando com o tempo e hoje já estão mais requintados. E é preciso que a gente comece a deixá-los para trás. Então, como espíritas que somos, nós sabemos que não adianta esse processo da vingança. Porque uma vingança você apenas vai deixar de ver fisicamente o seu inimigo. Ele continuará vivo espiritualmente. E é de uma forma muito pior, até em alguns casos, pois nós sabemos que através da ligação espiritual, né, você pode ser conduzido a uma obsessão, uma fascinação, uma subjugação, né, que leva ao ser. Fala assim, o espírito pode matar um ser humano encarnado? Não, mas ele pode induzi-lo ao autoassassinato, né, ou seja, ao suicídio. Então, há diversas formas que os inimigos desencarnados nos estimulam. E para que eles fazem isso? Para que a gente falhe. Para que a gente falhe em nossa existência e não cresça. E isto é por causa do ódio, do rancor, que não foram sanados, não foram cessados. Então, ora eu estou encarnado e um está obsediando, ora ele está encarnado e eu estou obsediando. Enquanto não há o perdão, enquanto não há esse propósito de amor do qual Jesus tratou aqui, não cessa esse ciclo vicioso onde um obsedia o outro. Então, a lição é assim, né, Sam? Nos diz que evitemos as contendas, né? Que façamos a nossa parte de conformidade com o nosso conhecimento através da doutrina espírita, o que ela nos oferece, né? Então, acho que quando você falou, eu estava pensando, então qual é o antídoto, né? Então é sempre a gente ficar na retaguarda, buscando o equilíbrio, né? Buscando o entendimento. Não importa que a situação é humilhante, mas reflita um pouquinho na consequência pós você agravar a situação. Ou reflita na consequência pós você silenciar. Ou talvez pedir desculpa mesmo achando que você está certo. Porque o refrigério depois pode ser bom nesse aspecto. Mas se você devolver, né, com a mesma moeda, pode ser que você não terá o refrigério, mas sim entrará dentro de um balde aquecido com uma água, né, de um grau bem elevado. E às vezes alguns podem ver a gente falando isso, mas como que eu vou perdoar o meu inimigo? Às vezes eu vou ter que ir em direção, não converso há muito tempo e já está fazendo tão mal para mim há muito tempo, eu já sofri angústia, depressão, tudo por causa de uma situação causada, eu vou ter que ir lá e pedir desculpa por ele, por uma coisa que ele me fez? Não, não é esse o processo. Jesus falava uma vez assim, que às vezes para louvar a Deus nós não precisamos subir em um púlpito e falar a multidões. Vá para o silêncio do seu quarto e ore ao seu Pai que está no céu, que Ele vê o fundo de seu coração e o perdoa. Então, nesse processo, quando nós oramos ao Pai, no silêncio da nossa alma, nós entramos em conexão com as leis divinas. E quando entramos em conexão com as leis divinas e nos predispomos ao perdão, não há necessidade que eu vá atrás, que eu tenha, ou vá bajular, nada disso. É uma coisa íntima. É eu me libertar do mal que me faz. É eu pensar naquilo, não me fazer mais mal. É eu, através das minhas orações
e de um autocondicionamento, eu não permitir que aquilo mais me faça mal. Então, nessas orações você faz intimamente com o Pai que está no céu. Então, para clarear um pouquinho aqui, vamos no capítulo 9, na intervenção dos espíritos no mundo corporal. E aí as pessoas perguntam, mas como que eles vão fazer, como que os espíritos vão interagir conosco? Eles veem os nossos pensamentos, e Allan Kardec se preocupou com isso e fez a pergunta para os espíritos. Ele pergunta na pergunta 456. Kardec pergunta ao Espírito de Verdade: os espíritos veem tudo o que nós fazemos? E os espíritos respondem: podem vê-lo, uma vez que vos rodeiam incessantemente. Todavia, cada um não vê senão as coisas às quais dirige a sua atenção, porque com aqueles que lhes são indiferentes, eles não se preocupam. Então eu vou ler essa outra, e aí nós comentamos as duas. E na 457, os espíritos podem conhecer nossos mais secretos pensamentos? É uma preocupação, né? E a resposta dos espíritos: frequentemente. Eles conhecem aquilo que quereríeis ocultar a vós mesmos. Nem atos, nem pensamentos podem lhes ser dissimulados. Então, olhem só a complicação que é, né? E é interessante eles falar assim: os espíritos veem tudo o que nós fazemos? Não. Eles se condicionam e são atraídos por aquilo que está mais forte em nós. Era como o Haroldo fala naquela entrevista com o espírito obsessor, né? E que ele pergunta como eles fazem o processo de obsessão. Eles falam: nós buscamos o pensamento central, aquilo que a pessoa está frequentemente martelando na sua mente. Se é uma mágoa, eles vão estimular essa mágoa para que a contenda aumente, e com isso eles conseguem ali essa sua vingança, né? Então significa que se eu tirar a vida do meu inimigo, porque enquanto ele está encarnado, ele não consegue ler meus pensamentos e nem meus sentimentos, a não ser que eu expresse. E eu eliminando a existência dele, ou a vida corporal, aí ele tira as viseiras e passa a ter uma nitidez para comigo. É isso, né? É isso, e é muito mais grave, você pode perceber, porque enquanto encarnado, nós dissimulamos aquilo que pensamos ou aquilo que... ou os sentimentos nocivos, nós dissimulamos através das máscaras. Mas desencarnados, é como diz aqui, ó, mesmo os pensamentos mais ocultos, os mais secretos, eles veem. E eles veem, né? Por quê? Porque nós materializamos com os nossos sentimentos e pensamentos aquilo que é íntimo e que está nos fazendo mal, ou aquilo que nós estamos sempre produzindo materiais mentais, né? Eles veem como se fossem um filme. Eles veem tudo à nossa volta materializado. Eles veem o que sentimos, eles veem o que pensamos. Se você, às vezes... E aí nós vamos naquela pergunta lá do Allan Kardec, a 459 também, né? Quando ele fala os espíritos influenciam em nossos pensamentos e atos, muito frequentemente são eles que vos dirigem. Então a complicação que é, encarnado, nós podemos dizer não ou distanciar. Desencarnado, ele se liga no nosso pensamento e pode comandar o nosso corpo através de uma subjugação. Eles se ligam nos pensamentos, ou seja, ele liga na máquina mental, no cérebro, na mente espiritual e no cérebro material, e pode até comandar o nosso corpo. Ele vai estar por conta. Eu quero corroborar com uma mensagem de Joana, de 2005, foi Divaldo. Só complementando o que você falou, e vai dizer assim: os inimigos desencarnados, desse modo, vincula-se aos seres humanos atraído pelas afinidades morais, pelos sentimentos do mesmo teor e pelas condutas extravagantes que se permitem.
Então, ou seja, aí você ficou preso mesmo, né? Porque a sua conduta moral está em jogo, aí você vai ter que mudar ela assim meio rápido, se você quiser se livrar, né? Aí, pelos seus sentimentos, então às vezes você dá um... Opa, chegaram a turma aí, porque agora eu me apresentei diante do outro e eles aproveitaram, né? E pela minha conduta, né? Quantas condutas extravagantes a gente não estamos sujeitos, já temos isso como hábito de condutas extravagantes em todos os aspectos, né? Aquilo que foge à regra, né, do equilíbrio e da moral. Então aí eles estimulam até esse ponto para que a gente caia, né? Está longe da gente, nem está preocupado conosco. Chamou, exato. Chegou. E é tudo. E aí a gente ainda vai falar assim, mas como é que eles vêm, né? Deus permite isso? Não, isso é uma lei de atração, é por afinidade, como o Elmos acabou de falar, é pelos seus próprios pensamentos, ou seja, somos nós que os convidamos através da energia mental. E aqui na pergunta 466, vai ser exatamente essa questão. Kardec pergunta aos espíritos: por que Deus permite que os espíritos nos excitem ao mal? E os espíritos respondem: os espíritos imperfeitos são instrumentos destinados a experimentar a fé e a constância dos homens no bem. Tu, sendo espírito, deves progredir na ciência do infinito, e é por isso que passas pelas provas do mal para alcançar o bem. Nossa missão é de te colocar no bom caminho, e quando as más influências agem sobre ti, é que as chamas pelo desejo do mal, porque os espíritos inferiores vêm em tua ajuda no mal, quando tens vontade de cometê-lo. Eles não podem te ajudar no mal, senão quando queres o mal. Se és propenso ao homicídio, pois bem, terás uma nuvem de espíritos que manterão este pensamento em ti, mas também terá outros que se esforçarão em te influenciar no bem, o que faz restabelecer a balança e te deixa o comando. Isso aqui é muito importante, né? Ele pergunta: será que Deus, por que Deus permite? Ele fala, ele não respondeu, Deus não permite. Os espíritos são instrumentos. E aí eles ainda dizem: nós os estimulamos ao bem e comprazemos no bem, quando somos convidados para o bem. Eles os estimulam para o mal, quando são convidados a fazer o mal. Ou seja, todo aquele mal, aquela conduta, como você diz, extravagante, fora dos padrões morais, que nós desejamos cometer, naturalmente nós estamos convidando essa nuvem de testemunhas para estar conosco, também nos auxiliando e nos estimulando para que possa conseguir esse intento. E quando diz aí, né, quando deu o exemplo da sua propensão ao homicídio, e aí uma nuvem ou uma quantidade grande de espíritos vinculados àquelas ideias vem para te fomentar. E é interessante aí a gente abrir um parêntese, que quando esses inimigos vêm para fomentar, não quer dizer que todos eles são seus inimigos. Ele aproveita você com o seu sentimento, com o seu propósito, a sua disposição de cometer homicídios, e ele tem um inimigo ali, ele provoca você. Você passa a ser o instrumento dele. O instrumento para chegar até o outro que não tem nada a ver com a história. Quer dizer, ele não é seu inimigo, mas essa propensão sua facilita toda uma situação. Ou seja, se você não estiver vigilante para mudar tudo isso, você será, assim, instrumento, né? De ordinário está aí, são eles que nos dirigem. Exatamente. Mas nós podemos, de ordinário, permitir que os bons nos dirijam. Isso, a gente faz isso, está sob o nosso comando, ele encerra isso. O comando é nosso, né? Nós é que damos o comando. E na pergunta 467 desse mesmo capítulo, do Livro dos Espíritos,
Kardec pergunta aos espíritos: pode se libertar da influência dos espíritos que nos solicitam ao mal? E os espíritos respondem: sim, porque eles não se ligam senão aos que os solicitam pelos seus desejos ou os atraem por seus pensamentos. Ou seja, estamos no comando. Se eles vêm e nos estimulam ao mal, é porque estamos em vigilantes, que nos conecta àquela nova palavra de Jesus: vigiai e orai, para não cairdes em tentação. Então, todo o evangelho de Jesus tem a chave. Vigiai os pensamentos, porque é a porta onde você se conecta com o mal. Vigiai, orai, para que a espiritualidade protetora que te estimula para o bem esteja aí te propelindo para o bem. Então, Jesus fazia essa advertência para todos nós. O Evangelho está repleto de advertências para que nós possamos ter uma conduta correta. É só seguir o Evangelho do Cristo. Lê novamente a pergunta, só para mim fazer um comentário, por favor. Pode-se libertar da influência dos espíritos que nos solicitam ao mal? E responde os espíritos: sim, porque eles não se ligam senão aos que os solicitam pelos seus desejos ou os atraem por seus pensamentos. Achei interessante a pergunta e, assim, nós precisamos de compreender o contexto, né, da situação e também apreender e entender que nós somos espíritos. Está fazendo um questionamento, né, para entender, e você falou isso aqui no início, que esses espíritos de amanhã somos nós que aqui estamos hoje, seremos amanhã esses espíritos desencarnados. Como os de ontem e hoje são os desencarnados que nós estamos aí interagindo com eles. Então não é uma pergunta para um mundo à parte, mas é a pergunta para aqueles que já desencarnaram, e nós aqui temos o dever agora de modificar a nossa postura, a nossa conduta, os nossos sentimentos e pensamentos, para que quando desencarnarmos, não nos tornarmos, né, aí perseguidores de outras pessoas encarnadas ou de uma situação. Porque tem muitos que não são inimigos de uma pessoa, mas tem muitos que é inimigo da religião, inimigo da política, inimigo da sociedade A, B, C. São inimigos, né? Quantos inimigos Jesus não adquiriu até hoje são inimigos do cristianismo, né? Da ideia. Exato. Do amor. Então, a pergunta nos faz arremeter a essa reflexão para que não sejamos nós amanhã esses, né? É tão importante a gente perceber isso, porque as pessoas, às vezes, que não conhecem a doutrina espírita, falam assim: a doutrina espírita está inventando coisas. Mas se você for no Evangelho de Mateus, você vai ver lá a passagem do espírito de Gadareno, aquele que andava entre os túmulos, atirando pedras para todos os lados, né? Louco, pulava na água e no fogo. E Jesus chegando para ele e pergunta para ele, ele fala: que queres de nós, Nazareno, né? Vieste nos perturbar? Ele pergunta: quem é você? Ele fala: meu nome é Legião, porque somos muitos. Ou seja, não era o Satanás como é pregado e como foi proposto para a gente no passado. Ou seja, a figura satânica, aquele demônio, não existe naquela forma, naquele ser. Então, ele diz: meu nome é Legião, porque nós somos muito. E Jesus pediu para que ele saísse daquele homem. E naquela hora eles saíram e aquele homem ficou curado, né? Ou seja, aquele homem saiu da influência. Mas ao voltar os pensamentos, novamente aquilo ali estaria. E aconteceu também com Judas. Judas, no momento da Santa Ceia, quando Jesus olhava para ele, e lá em Mateus também fala que Jesus falava que um de vós irá me trair, eles falam, e olhando para Judas, viu que ele estava possuído de um espírito imundo. Então, Judas já estava sendo induzido pelos seus pensamentos e sentimentos a fazer aquela traição. Então, está em Mateus toda essa proposta. E uma situação nessa que a gente vai deixar claro. Judas não era apenas um joguete. Os espíritos, ou esse espírito imundo, aproveitou, né, aquela predisposição daquele momento de vigilância encarnado e foi incentivando naquele projeto que ele tinha vontade. Mas ele permitiu com a força maior, obscura,
fosse fazendo com que ele realizasse. Então, por isso que a gente, por isso você falou, a vigilância, porque nós somos frágeis. Então, eu preciso manter vigilância, eu preciso manter minha postura ligada ao bem sempre, não descuidar, né? Isso. E aqui, seguindo adiante, tem as perguntas ainda 468, 469 e 470, que elucida e a gente encerra. Não deveríamos deixar para a próxima semana? Não, essa aqui já está encerrando esse capítulo aqui dos inimigos desencarnados. E depois nós passamos para o outro item, né? Então, ainda pergunta: os espíritos cuja influência é repelida pela vontade renunciam às suas tentativas? Então, será que aí, num momento, eu estou com muita vontade, eu luto e eu consigo repelir? Será que eu afastei ele para sempre? Então, Kardec pergunta isso para os espíritos. Aí os espíritos respondem: que quereis tu que eles façam? Quando não há nada a fazer, eles cedem o lugar. Entretanto, aguardam um momento favorável, como o gato espreita o rato. Ou seja, naquele momento ele se afasta momentaneamente, porque ele não achou campo na sua mente, nos seus sentimentos, mas ele fica à espreita na sua conduta. Por isso é que o exemplo é que é importante. A conduta precisa ser correta e constante. Porque no momento de uma queda, naturalmente, eles voltam. E aí na pergunta 469, aí ele já pergunta como faço para neutralizar. Por que meio se pode neutralizar essas influências dos maus espíritos? E a resposta é a seguinte, dos espíritos: fazendo o bem e colocando toda a vossa confiança em Deus, repelis a influência dos espíritos inferiores e destruís o império que eles querem tomar sobre vós. Evitai escutar as sugestões dos espíritos que suscitam em vós os maus pensamentos, que sopram a discórdia entre vós e que vos excitam a todas as más paixões. Desconfiai sobretudo daqueles que exaltam vosso orgulho, porque vos tomam por vossas fraquezas. Eis porque Jesus nos faz dizer na oração dominical: Senhor, não deixeis sucumbir à tentação, mas livrai-nos do mal. Então, eu queria corroborar com um trechinho da Joana. Pode falar. Essa questão aí, na última, como evitar, né? Aí ela põe: vestindo a couraça da fé e esgrimindo os equipamentos do amor. Os teus inimigos desencarnados não encontrarão campo emocional, nem vibratório em ti, para instalar as suas matrizes obsessivas, permitindo-te seguir em paz, cantando a alegria de viver e iniciando a era nova de felicidade na Terra. Então, a couraça da fé, né, e todos os equipamentos do amor. Exato. E o ponto principal, como Jesus já tem nos dito, que é orai e vigiai para não cair em tentação. E como esse capítulo que nós estávamos lendo aqui é amai os vossos inimigos, né? Então também é preciso amar esses inimigos desencarnados. De que forma? Se tem um desafeto que desencarnou também, e a gente sabe, faça sua oração, despende um pouquinho do seu momento à noite, faça uma oração para esse companheiro, porque é um espírito que caiu. Ele não é um inimigo para esta existência. Ele é um espírito que está nessa existência para um labor, para um momento de aparar as suas imperfeições, e caiu novamente. Então, as nossas orações para esses espíritos auxiliam no processo de restabelecimento, alavancam esse espírito para que eles possam, mais cedo possível, se reabilitar com as leis de Deus, e também proporcionam a todos nós uma leveza, um bem-estar indizível quando a gente pratica o amor, né? O bem-estar também reside em nós. De um inimigo você fará um amigo, né? E num futuro pode ser esse inimigo seu irmão. Porque a gente vê ainda no movimento espírita tem muito disso, né? Nos trabalhos de assistência mediúnica, aí aqueles que estão sob a influência maior dos espíritos vêm à casa espírita e você ainda vê muitos dizer:
Vamos afastar esse espírito de você. Vamos tirar esse obsessor de você. Gente, é uma crueldade você fazer isso. O projeto tem que ser: vamos apaziguar os ânimos para que possamos nós caminharmos juntos na reabilitação. E é doutrina, são os né? dois que estamos caídos. Então o processo é uma doutrina, né? Nós vamos reerguermos. Por que eu vou deixar você do lado e eu vou continuar? Exato. E o mal que eu te fiz, certamente. Bom, esse é o capítulo, então, Amai os vossos inimigos, e nesse capítulo onde falamos também de pagar o mal com o bem e inimigos desencarnados, né? Então, nós percebemos que o ódio, a vingança, são sentimentos nocivos e que só fazem mal a nós mesmos. Então, nós não devemos cultivar em nossos corações, nem no momento que estivermos encarnados, e muito menos enquanto estivermos desencarnados, pois sabemos que no plano espiritual estudamos e aprendemos. Aqui é o lugar onde nós vamos colocar em prática, né? Então, a gente vai encerrar o nosso programa de hoje. Um abraço ali para a Natália Macedo, né? Tá falando para a gente boa noite. Muito obrigado por ter acompanhado conosco esse programa, né? Esperamos que nós tenhamos trazido nessa noite algum item do Evangelho que possa auxiliar, né, na sua passagem por essa existência, né, nesses momentos em que nós vamos nos relacionamentos. A Norma e o Mota estão assistindo vocês. Muito obrigado, Norma. E o Mota, né? Um abração para vocês aí também. Vamos encerrar então o nosso programa de hoje, agradecendo a todos que estiveram do lado de lá conosco, da telinha. Né, enriquece o nosso Evangelho, e que o Evangelho sirva para nós todos os dias como esse livro de cabeceira, esse ponto de reflexão e de mudança, né, mudança de paradigma em nossas vidas, que nós possamos colocá-lo sempre à frente de todos os nossos atos. Uma boa noite a todos, que Jesus abençoe. Boa noite, Cláudio. Boa noite, Elmes. Boa noite, Sam. Boa noite, Cláudio. A todos os integrantes desse grande grupo de estudos. Que Jesus nos envolva, que o Evangelho seja essa pauta de nossas vidas e que, se perseverarmos nesse caminho, nossas quedas serão cada dia menores. E nós encerramos com a oração que traz luz para nos ajudar a desvencilharmos dos desarranjos que ainda se encontra no bojo de cada um de nós. Agradecemos, Senhor, a oportunidade desta reencarnação atual, da qual estamos inseridos. Quão grande é a oportunidade que temos, Senhor, nesses momentos atuais. Quanta prova, quantos obstáculos, Senhor, são nos colocados adiante ou à nossa frente, para que possamos superá-los de forma pacífica, Senhor. Nos ajude, Senhor, a sermos pacificadores, a amarmos especialmente e primeiramente aqueles que estão ao nosso lado. Que em nosso lar reine o esforço da concordância, da paz, da vivência em família, do respeito, Senhor. Abençoa-nos, Senhor, de retorno aos nossos lares. Que todas as casas de nossa cidade, todos os corações, sejam banhados pela sua luz e que nós possamos perceber quão grande é o seu amor em favor de todos nós, desde aqueles que nós julgamos ser as pessoas ínfimas, mas também Jesus atua em todos os campos, em todos os corações. E assim, Senhor, agradecemos a oportunidade. Muito obrigado.